nós vamos falar de duas ferramentas que podem te ajudar e muito nessa parte de você trazer o seu levantamento para dentro do seu software do ArchiCAD, para que então, a partir desse modelo levantado, você consiga fazer as propostas do seu projeto, que inclusive são temas das próximas aulas que estão por vir. A primeira dessas ferramentas, que é a folha de trabalho independente, ela é uma folha criada dentro do nosso arquivo do ArchiCAD, porém que não tem correlação nenhuma direta com o nosso modelo na nossa área de trabalho. Lembrando que a área de trabalho eu já ensinei na última aula aqui desse curso para iniciantes, tá? Você pode clicar aqui para ver. E essa folha de trabalho independente, ela cria então um ambiente onde a gente pode desenhar, tacar fotos, tacar base, trazer coisa do CAD. Sim, a gente pode até mesmo trazer arquivo do CAD para dentro dela. E ela vai servir quase como se fosse aí um arquivo dentro do nosso arquivo. Ou seja, ela não interfere direto no nosso projeto, porém, através dela a gente consegue ter aí diversas anotações, diversos desenhos, diversas fotos dentro do nosso arquivo sem que a gente tenha que colocar na própria área de trabalho, né? Ah, Bela, qual que seria o problema de trazer para a área de trabalho? A área de trabalho é um ambiente sagrado onde a gente vai modelar. Então o ideal é que não tenha muitos lixos dentro dela, até mesmo para evitar de uma plotagem sair com alguma coisinha que não deveria, né? Um PDF que você for salvar sair com uma coisa que não deveria. Então, para esses casos, a gente utiliza essa folha de trabalho independente. E a segunda ferramenta, que é a paleta de rastreamento e referência, ela é uma paleta que permite a gente selecionar aí algum ponto de vista, né? Lembrando lá do ponto de vista do navegador, e colocar esse ponto de vista como uma referência. Quase como se a gente estivesse fazendo ali um vegetal. Sabe quando a gente coloca a base por trás, coloca aquela mesinha de luz atrás, sabe? E coloca pra gente conseguir desenhar em cima? Se você já passou dessa fase, você deve lembrar. E se você nunca passou e, sei lá, tá nos últimos anos da faculdade, então significa que o mundo evoluiu e a gente não precisa mais de mesas de luz para fazer esse tipo de detalhe. E aí, o combo mágico é quando a gente utiliza ambas as ferramentas para que a gente consiga, primeiro, trazer, por exemplo, o nosso levantamento, seja ele feito no CAD ou seja ele feito dentro de um desenho, como é o caso desse daqui, que é o que a gente vai utilizar dentro desse vídeo, e consiga ligar esse desenho que a gente trouxe como se fosse um rastreamento, como se fosse uma referência que vai estar por baixo da onde a gente vai modelar. Ou seja, a gente vai conseguir modelar já tendo ali, olhando o tempo todo, a base que a gente quer trazer aí para essa modelagem, tá bom? Então, vamos lá para a tela do ArchiCAD para eu já ensinar para você como que você vai utilizar ambas essas ferramentas dentro do seu projeto. E vamos combinar que se você trabalha com arquitetura no geral, você vai precisar utilizar essas duas. Uma para quando você trabalha com interiores, para você trazer os levantamentos dos cômodos. E se você trabalha com arquitetônico, você vai precisar em algum momento da sua vida trazer, por exemplo, uma base de levantamento topográfico para dentro do seu projeto, para você modelar o seu terreno. Falando da primeira ferramenta, ela está localizada no navegador, que foi aí uma das partes da área de trabalho do ArchiCAD que eu expliquei na última aula desse curso. E a gente tem aqui dentro do navegador, na primeira janelinha de mapa de projetos, a gente tem uma janelinha grandinha, né, que é essas cinzinhas, que elas são as maiores, que tem as outras janelas aqui dentro delas. A gente tem uma dessas que se chama folha de trabalho. E é através dessa folha de trabalho que a gente, por exemplo, pode trazer todas as bases que a gente quiser e ter quase que fosse um arquivo dentro do arquivo. E esse arquivo é quase como se fosse uma área de trabalho limpa, só que ela não interfere dentro do nosso projeto. Ou seja, é perfeito para trazer tralha. Opa, calma. É perfeito para trazer foto, é perfeito para trazer levantamento e é perfeito para trazer, por exemplo, bases do CAD, se você tiver de algum fornecedor ou de algum complementar, que aí seja relevante para o seu projeto. Nas folhas de trabalho, a gente vai clicar com o botão direito do mouse e vir em nova folha de trabalho independente, tá? Então ela vai criar uma folha que seja independente do projeto. E aqui a gente vai conseguir colocar um ID, que é quase como se fosse um númerozinho de identificação, e a parte de nome. Aqui para o ID eu vou colocar um leve, porque eu vou trazer um levantamento. E vou colocar levantamento da cozinha, que a gente vai fazer uma cozinha. Então tá aqui essa folha de trabalho, tá vendo que ela é uma parte totalmente em branco. E repare, vou vir aqui, pegar a minha imagem, tá? Esse aqui foi um desenho que eu fiz, e vou trazer para dentro do meu arquivo, só que para dentro dessa aba de levantamento cozinha, tá? Então eu tô dentro da folha de trabalho independente e vou vir com essa imagem e vou arrastar para cá, tá vendo? Ele vai simplesmente colocar
aqui nessa área. Repare que neste momento, nessa aba, eu estou dentro da folha de trabalho independente e aqui eu estou dentro da minha área de trabalho. E olha, não tem nada na minha área de trabalho. Então eu consigo manter essas coisas aqui, né? Essas fotos, a parte de imagem, do levantamento. Posso trazer bases, só deixar aqui e ela vai ser realmente independente aí do meu arquivo. Então a gente consegue colocar num tamanho, tá? Ele tá com 37 metros, não é muito adequado, então eu vou colocar aqui, sei lá, 3,5. Esse tamanho aqui é só para uma questão de eu conseguir visualizar na minha área de trabalho sem que essa imagem tenha 37 metros, tá? Então é só selecionar e vir aqui nessa parte de tamanho. E uma vez que eu tenho a parte da folha de trabalho independente criada, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a segunda ferramenta que eu mencionei, que é a paleta de rastreamento e referência. Então aqui na própria área de trabalho do projeto, que ó, pavimento térreo, o que a gente vai fazer? A gente vai habilitar esses dois quadradinhos aqui que se chamam rastreamento e referência. E se você clicar na setinha que tem aqui do lado, você vai conseguir achar essa paletinha aqui. Então você pode ver na setinha, a gente clica e a gente vai até a última opção de rastreamento e referência e ele vai abrir essa paleta. Essa paleta, a gente tem duas formas de trabalhar com ela. A primeira forma é a gente trazendo aqui, clicando no que a gente quer mostrar como rastreamento, né, como referência. Clicar com o botão direito do mouse e vir mostrar como rastreamento e referência. Ou a gente tem como vir aqui nessa listagem e procurar. Então tá vendo que tem a paletinha, posso vir aqui nessa listinha e procurar por rastreamento e referência. Ele vai me dar todas as opções, então eu posso vir e selecionar a folha de trabalho. Tá bom? E aí você vai reparar o seguinte, Mabela, não tá aparecendo nada. Você falou que ele ia se tornar meio que uma referência ali por baixo pra gente conseguir modelar em cima. O que tá acontecendo? A paleta de rastreamento e referência, ela é um pouco peculiar porque ela entende os elementos com os quais estão sendo construídos. Ou seja, ela entende que uma parede é uma parede, ela entende que um texto é um texto, ela entende que uma cota é uma cota, ela entende que uma linha é uma linha. Não é igual no CAD que é tudo igual, né? Tudo é linha, tudo é ponto, tudo é hatch. Aqui no caso, ela entende os elementos individualmente e ela consegue escolher o que ela vai ou não mostrar. Então vamos imaginar que você esteja trazendo, por exemplo, uma base topográfica, né? Como essa aqui, de um levantamento topográfico qualquer. E no levantamento topográfico, o seu topógrafo deixou tudo cheio de lixo, colocou um bando de imagem ali tacada, deixou todo aquele arquivo zoado. Aquela coisa maravilhosa, né? Todo mundo ama receber esses arquivos. Nessas horas, na hora de você trazer, por exemplo, essa base para dentro da sua folha de trabalho, você não necessariamente vai precisar pegar e limpar essa folha de trabalho, né? Pegar e trabalhar com ela e tudo mais. Você vai conseguir ir na paleta de rastreamento e referência e escolher o que você vai querer mostrar ou não. Ah, então o meu topógrafo deixou linhas e tramas, né? Que são os hatches, e deixou ali uns textos que são realmente relevantes. Todo o resto eu não quero ver. E aí, dentro da paleta de rastreamento e referência, a gente vai conseguir controlar o que a gente vai ver e o que a gente não vai ver. Então aqui dentro da referência, ele vai ter essa setinha onde a gente vai conseguir escolher os elementos. E olha aqui, uma coisa que eu sei que tem ali na minha folha de trabalho, que foi uma coisa que eu trouxe, né, que eu arrastei pra dentro, foi uma figura, que é uma imagem. Então, a partir do momento que eu habilito, olha o que ele me mostra aqui. A imagenzinha por baixo e repare que eu não consigo clicar nela, não consigo editar, ou seja, ela é perfeita para eu ter ali só como base. E assim como a gente consegue pegar e ligar a figura, a gente consegue também desligar alguma outra coisa que a gente queira. Então, eu não quero ver texto, ou eu quero ver texto, eu quero ver cota, não quero ver cota, eu quero ver os objetos, não quero ver, eu quero ver tudo. Beleza? Então, tudo que tiver ali dentro dessa visualização do rastreamento e referência, tá? E isso pode ser o pavimento inferior, pode ser o pavimento superior, pode ser um corte, né? Eu posso pegar um corte ou uma elevação e clicar com o botão direito do mouse e mostrar como rastreamento e referência. E ele vai mostrar aqui o rastreamento e referência da elevação. Então, se eu for nessa elevação, olha como tá. Tá aqui, bonitinho. Se eu for para minha área de trabalho, vai ter exatamente a mesma visão, tá? Então, a gente consegue ir selecionando aqui exatamente qual vista que a gente quer visualizar e a gente consegue controlar exatamente os tipos de elementos que a gente está visualizando aqui dentro da referência. Além disso, a gente também consegue controlar a opacidade, tá, dessa referência. Então, colocando ela menos opaca e mais opaca, também não, posso desaparecer. Ou posso deixar bem levezinho. Também posso controlar a cor. Então, eu quero colocar a cor original para eu ver se eu, sei lá, fiz um levantamento todo colorido. E aí isso aí é interessante para eu visualizar na hora da modelagem. Então eu posso, por exemplo, deixar aqui bonitinho. Ou eu posso deixar a referência, por exemplo, de uma outra cor.
né? Azul, verde, laranja, o que você achar melhor, tá? No caso aqui, vou deixar de azulzinho ou de laranjinha, porque eu já tenho meio que o costume de trabalhar com essa referência. Aí, Bela, e se por algum acaso eu for trazer uma base do CAD, né, que não seja uma imagem? Porque a imagem tem essa sacada que a gente vai precisar, na paleta de rastreamento e referência, habilitar o tipo de elemento de figura, para que ela apareça tudo bonitinho. Dentro de um arquivo de CAD, o que a gente vai estar trazendo? Ou de um arquivo de PDF, pode ser tanto um quanto o outro. A gente tem aí uma particularidade desse tipo de arquivo de CAD e de PDF, que ele faz com que o nosso desenho seja vetorial, tá? Então a gente tem uma sacadinha extra que a gente pode, por exemplo, trabalhar, que é a parte de explodir o seu arquivo dentro do seu ArchiCAD para que você consiga ter acesso aos elementos de linha, aos elementos de hatch, aos elementos de texto, como se fossem elementos separados. Se você não tá entendendo, tá tudo bem. Vou mostrar aqui agora, até mesmo na tela do ArchiCAD, quase como se fosse um bônus aqui dessa aula, porque eu acho que é interessante aí em situações que você, por algum acaso, possa acabar precisando. Então aqui criei uma folha de trabalho só para questão de teste, tá? É sempre uma folha de trabalho nova e a gente sempre pode criar uma nova folha de trabalho clicando com o botão direito do mouse e vindo em nova folha de trabalho independente. E a gente pode trazer, por exemplo, sempre uma base para cá. Então pegando o arquivo do seu computador e arrastando aqui para dentro. Tá vendo que ele vai aparecer esse mover? Isso significa que ele está arrastando o arquivo para dentro do seu ArchiCAD. Ele vai sempre pedir uma unidade do desenho, então se você por algum acaso não souber, não tem problema, porque a gente pode escalar esse desenho depois. Ou se você por algum acaso já souber a unidade certinha que seu desenho foi feito, você pode só selecionar aqui e colocar, tá bom? Ele vai colocar essa basezinha, como eu percebi, né? Tá na escala errada. Vou sempre deixar essa basezinha aqui perto desse pontinho zero, tá? Isso aqui é por uma questão desse pontinho zero estar ligado com esse ponto zero aqui, então o zero do arquivo. E uma vez que eu tô, por exemplo, com esse terreno aqui, que é um terreno em CAD, eu consigo fazer duas coisas com ele. O primeiro é acertar a questão da dimensão em que ele tá. Lá eu sei que a frente desse terreno é de 20 metros. Então eu posso selecionar esse terreno e vir nesse comando aqui, que é o Ctrl K, colocar graficamente e dar um OK. Por quê? Esse Ctrl K, que é esse comando, ou como indicar para quem tem no Mac, eu consigo selecionar essa partezinha aqui, né, dessa frente e atribuir uma distância. Então tá vendo que ele tá escalando? Ele tá fazendo um scale. E aí eu posso colocar que isso aqui tudo vai ter 20 metros ou 10 metros. E ó, a diferença que fica de arquivo. Beleza? Consigo fazer, então, isso de escalar o meu arquivo, tudo bonitinho. E a segunda coisa que eu posso fazer é clicar com o botão direito do mouse e vir nessa opção aqui de explodir dentro da vista atual. Ou para quem gosta de atalho, seria o atalho Ctrl mais o igualzinho, sabe? Aquele igual do teclado de conta. Uma vez que eu explodo essa vista, eu tenho a opção de manter ou não o original. No caso, eu nunca mantenho, tá? Porque eu sempre tenho um arquivo ali que já foi trazido. E eu vou dar um OK. O que ele vai fazer? Ele vai transformar tudo em ponto e linha, tá vendo aqui, ó? Um ponto, uma linha, um texto. Então as coisas elas ficam mais vetoriais por conta disso. E aí se por algum acaso você quiser apagar uma coisa, isso aqui ficou errado, quero apagar, você pode selecionar e apagar sem você editar o arquivo, né, da pessoa, sem você precisar editar o arquivo da pessoa. E aí da mesma forma que foi feita, por exemplo, com esse levantamento, eu poderia fazer com essa parte da topografia, clicar com o botão direito do mouse e vir mostrar como rastreamento e referência e voilá, olha aqui o terreno já trazido. E é sempre importante que esse pontinho zero fique, né, aparente, tanto aqui na folha onde a gente está, quanto aqui na área de trabalho, até para os dois ficarem ligados, né? Porque ele é quase como se fosse o ponto de vínculo entre a sua folha de trabalho e a sua área de trabalho, que são duas coisas diferentes. E se essa aula foi útil para você, faça o favor de compartilhar já ela com todos os seus amigos, porque afinal de contas eu sei que se você, por exemplo, é estudante, você tem que trazer um bando de base aí para dentro dos seus projetos. Se você é arquiteto e trabalha, por exemplo, com CAD ou trabalha com pessoas que fazem levantamento ali à mão, você também vai precisar utilizar essas duas ferramentas. E eu tenho certeza que se você trabalha nessa área, você tem outras pessoas com quem você pode recomendar esse conteúdo, né? Até para elas conseguirem também fazer o que você está aprendendo a fazer agora. E é sempre bom te lembrar que toda semana tá saindo um vídeo novo aqui dessa playlist, desse curso gratuito para você aprender aí, pelo menos o iniciante do ArchiCAD na prática, modelando seu primeiro projetozinho aqui dentro dele. E se você ainda não está inscrito no canal, vou te convidar a se inscrever e também de ativar o sininho para você também ser avisado de
todos os novos vídeos que estão saindo por aqui, tá bom? E também já deixa o like porque eu não pedi no começo do vídeo e eu vejo você na próxima aula.